Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje minha esposa não pôde vir, a Silvana. Receba o abraço da Silvana, da minha filha de 4 meses e completar 5 meses agora, na terça-feira que vem, a Laura. E sintam-se abraçados também pelo pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que o Senhor já está se movendo no nosso meio. Amém? E a minha oração nessa noite é que eu e você possamos estar sensíveis ao Senhor. Que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor ainda quer fazer nessa noite nas nossas vidas. Amém? Você pode curvar a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Na beleza da tua santidade nós te adoramos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Rei dessa casa, Tu és o Senhor deste lugar, Tu és o Senhor das nossas vidas. Por isso estamos aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja como uma flecha que acerta o seu alvo, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos por isso. Que possamos sair deste lugar ainda mais convictos daquilo pelo qual o Senhor nos chamou para fazer. Que possamos sair deste lugar ainda mais convictos, Pai, que somos Teus filhos. Que possamos sair deste lugar ainda mais comprometidos, Senhor, com a obra que o Senhor está fazendo em Blumenau, em Santa Catarina e nas nações. Em nome de Jesus, Pai, eu quero dar uma ordem no reino do Espírito, que se cale todas as vozes que não seja a sua voz, Senhor. Que somente a voz do Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Que se cale a voz de Satanás, que se cale a voz da nossa alma, e que somente a voz do Senhor encontre lugar na nossa mente e no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus eu declaro isso, Senhor, para que o Teu nome seja adorado e exaltado acima de todo nome neste lugar. Você pode dizer amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 53, uma passagem bem conhecida de todos nós, mas eu queria fazer uma introdução àquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, a partir de Isaías 53, vamos ler a partir do número de número 6. Isaías 53, do versículo 6, nós vamos até o 11, diz assim: todos nós, repita comigo, todos nós, amém? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava por seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, tampouco ele abriu a sua boca. Da prisão e do juízo foi tirado. E sua geração a quem contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela rebelião do meu povo ele foi ferido. E puseram sua sepultura com os ímpios na sua morte. Porquanto nunca fez maldade, nem houve engano em sua boca. Com tudo isso, o Senhor quis quebrantá-lo. Em outras versões diz, agradou ao Senhor enfermá-lo, moê-lo. Amém? Vamos ler junto ali. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo de número 11. E ele verá o fruto do trabalho, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, deixa esse versículo de número 11 aí.
nós vamos dar a introdução a partir dele. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Eu creio que essa passagem é muito conhecida por todos nós. O profeta Isaías, ele expressa, ele relata o que Jesus se submeteu, o que Jesus passou, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Amém? Você tem consciência disso? Amém? Então o profeta, ele declara, ele relata o que Jesus passou, dizendo que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Nós começamos essa leitura dizendo que todos nós, nenhum de nós era diferente dessa realidade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Então Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, Jesus apanhou, Jesus foi para a morte, morte de cruz. Jesus foi crucificado. Jesus passou tudo o que passou para que hoje à noite nós pudéssemos estar aqui e cantar o que nós cantamos aqui, amém? Mas eu quero, irmãos, me ater inicialmente a esse versículo de número 11, onde a Bíblia diz: ele verá, ele quem? Jesus, ele verá o fruto do trabalho, do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Irmãos, quem é o fruto do trabalho do Senhor na cruz? Eu ouvi aí, baixinho, mas eu ouvi. Aleluia, somos nós, amém? Nós somos frutos desse penoso trabalho. Só que a Bíblia diz que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará. Quantos de vocês já fizeram essa pergunta para o Senhor? Deus, o Senhor está satisfeito comigo? O Senhor está satisfeito da forma como eu tenho vivido até aqui? O Senhor está satisfeito com a minha adoração? O Senhor satisfeito com aquilo que eu sou? Porque a Bíblia diz que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E o Fábio, ele foi muito feliz aqui quando ele fez uma menção, e eu falei, pronto, ele já vai roubar a minha mensagem. Quando ele fez uma menção de Mateus capítulo 3, versículo 13, quando Jesus se apresenta para João Batista para ser batizado por ele. E João Batista fala assim: mestre, não, peraí, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus olha para João e fala: João, consente agora, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Então, o Fábio mencionou aqui que Jesus foi batizado, e quando Jesus saiu da água, duas coisas aconteceram. A primeira, o Espírito Santo se materializou como uma pomba, desceu sobre Jesus. E a segunda coisa, uma voz do céu disse com grande voz: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Em outras palavras, este é o meu filho amado em quem eu me satisfaço. Amém? E a Bíblia diz que nós precisamos seguir as pisadas, as pisaduras de Cristo. Então, irmãos, e pegando um ensejo aqui, eu não sou vendedor de livro, eu já estava na mensagem, mas pegando um ensejo, eu escrevi esse livro chamado O Som do Céu, que fala exatamente sobre isso. Irmãos, o som que eu quero ouvir não é uma canção, não é uma boa pregação, não é um bom acorde. O som que eu quero ouvir de Deus, do céu, é: Cristiano, você é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Amém? Então fica aqui o ensejo, um livro que eu lancei esse ano, você pode adquirir lá no final. Mas, irmãos, então se existe algo, se existe um som, se existe uma palavra, se existe algo que eu quero ouvir do meu Deus um dia, é: Cristiano, a sua vida me deu muito prazer. Amém? Porque a Bíblia diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Como nós estamos vivendo até aqui, meu irmão? Eu estou com 41 anos de idade. E essa pergunta, ela precisa latejar na nossa mente todos os dias: Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? A forma como eu tenho conduzido o meu casamento, o meu ministério, a minha empresa, o meu trabalho, o Senhor está satisfeito comigo?
Mas eu ainda não estou na tônica da mensagem de hoje. Mas isso é só para a gente pensar um pouquinho, porque eu quero fazer uma outra pergunta para você nessa noite. Irmãos, Jesus passou o que passou. Nós lemos aqui o relato do profeta Isaías, que ele foi moído, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Mas eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, e se tiver algum corajoso que possa levantar a mão e expressar sua opinião, por favor, faça isso. Por quê? Por que Jesus passou o que ele passou? Por que Jesus se submeteu a isso? Por que Jesus se submeteu a vir a este mundo? A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomou a forma de homem, se despiu de toda a sua glória, veio a este mundo para morrer uma morte de cruz. Irmãos, entenda, na cruz só iam os malditos. A Bíblia fala morte e morte de cruz, porque na cruz só iam os malditos. Então, eu quero fazer essa pergunta ao seu coração nessa noite: por que Jesus se fez maldito por nós? Por que Jesus foi para a cruz? Eu ouvi já por amor, alguém pode falar mais alguma coisa? Alguém tem alguma opinião sobre isso? Um de cada vez para não dar briga, tá bom? Ele não tem prazer naquele que tornou filho e fosse condenado ao inferno. Amém. Alguém mais tem alguma opinião? Porque nós perdemos o relacionamento com Deus no jardim. O que mais? Sim. Propósito, o que mais? Vamos lá, irmãos. Misericórdia. Amém? Irmãos, Jesus morreu por algo muito mais além que isso. Muito mais alto. Jesus morreu para nos salvar. Verdade, sim ou não? Verdade? Mas isso é consequência. Jesus morreu por amor, verdade, sim ou não? Verdade. Mas eu quero nessa noite trazer um entendimento o porquê de fato Jesus morreu na cruz por mim e por você. Eu quero que o irmão coloque lá, por favor, que eu quero ler junto, Romanos, no capítulo de número 14, do versículo 7 ao 9. Aleluia. Está lá. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo de número 9, preste atenção. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê, irmão? Para quê? O que a Bíblia está dizendo? Por que ele morreu? Para ser Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. Pastor, o que isso quer dizer? Deixa eu fazer uma conta simples aqui, irmãos. Sabe o que isso quer dizer? Quantos entregaram a sua vida para o Senhor aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, deixa eu ver. Você entregou a sua vida para o Senhor, pastor? Entregou mesmo? Agora me responde uma coisa: quantas vidas você tem? Ou quantas vidas você tinha? Porque eu tenho uma vida, amém? Mas essa vida, ele respondeu agora que ele entregou. Você também levantou a sua mão. Você falou assim, eu perguntei, quantos entregaram a sua vida para Jesus? A maioria levantou a mão. Se você tem uma vida, e essa vida você disse que entregou para ele, quantas vidas te sobraram? Nenhuma. E Paulo entendeu isso em Gálatas, no capítulo de número 2, versículo 20, quando ele falou assim, crucificado estou com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Então, irmãos, Jesus morreu para ser Senhor da sua vida.
O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você não tem mais vida. Quer dizer agora que a sua vida pertence a Ele. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você não tem mais vontade, que agora a vontade que tem que prevalecer é a dEle. O que quer dizer, pastor? Que você não tem mais sonhos. Os teus sonhos precisam estar conectados com os sonhos dos céus a respeito da sua vida. Quantos estão entendendo? Amém. Jesus morreu para ser Senhor da nossa vida. Irmãos, os discípulos, quando indagaram o mestre, dizendo assim: mestre, nos ensina a orar, o que o Jesus ensinou a eles? A oração do Pai Nosso. E ele falou: quando orares, vocês orarão assim: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Depois, venha a nós o teu reino. O que isso quer dizer, irmãos? Entenda, se existe um reino, é porque existe um rei. Amém? Se existe um reino, existe um rei. E quando Jesus nos ensina a orar, clamando: Senhor, venha a nós o teu reino, o que nós estamos orando ao Senhor Deus? Venha a nós o teu governo. Porque o Senhor é o rei. E o Senhor é o rei. Então a partir de agora o governo dos senhores precisa estar sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Quantos estão entendendo? Então Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Ou seja, venha a nós o teu governo. Governa sobre nós, governa a nossa vida. Amém? Mas irmãos, entenda uma coisa: Jesus não quer ser Senhor da minha vida e da sua vida porque Ele é manipulador, porque Ele é um Deus controlador. Ele não quer ser Senhor da nossa vida porque Ele quer fazer de mim, de você, marionetes nas suas mãos. Não. Jesus quer ser Senhor da nossa vida, sabe por quê? Porque Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você almeja, eu garanto para você que os caminhos de Deus são mais altos. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no nosso coração, é isso que teu Deus tem reservado para nós. Então é por isso que Ele quer ser Senhor, por isso que Ele quer governar a nossa vida, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui por experiência própria: eu nunca sonhei ser pastor na minha vida. Sabe o que é você nunca almejar, você nunca... muito pelo contrário, lá no Paraná, quando eu morava lá, eu me lembro que o pastor Noé me chamava e ele falava assim: Cris, olha, cara, você tem potencial, vamos abrir um grupo na tua casa, você tem um potencial para cuidar de pessoas. E sabe qual era o meu pensamento? Meu pensamento era assim: eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar de pessoas, eu vou cuidar da minha. Eu vou cuidar da minha vida. O que eu vou, né? Eu penso: você acha que a igreja vai pagar minhas contas? Eu vou cuidar da minha vida. Esse era o meu pensamento. Aí um belo dia o Senhor me arranca de Paraná, me leva para Itajaí, num lugar chamado Ministério Mevan. Aí o Senhor foi trabalhando no meu coração, o Senhor foi me mostrando, me ensinando, até que eu entendi a razão pelo qual eu nasci, até que eu entendi o motivo pelo qual o Senhor me chamou. E quando eu me posicionei, me coloquei debaixo da vontade de Deus para a minha vida, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. Deus quer ser Senhor da sua vida, irmão, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Deus quer ser Senhor da sua vida, por quê? Porque existe um lugar de segurança para eu e você estar, e esse lugar de segurança se chama a sua vontade. Quantos estão entendendo? Então o Senhor morreu para ser Senhor da minha e da sua vida. Vai muito além de uma salvação, irmãos. Eu não quero aqui menosprezar a salvação, mas pensa comigo, eu me converti com 18 anos de idade, não faz muito tempo. Se o propósito de Deus fosse simplesmente me salvar,
Ele já podia me levar com 18 anos de idade, porque o propósito dele já estaria estabelecido, mas não. A salvação é o começo, irmãos. A salvação é o começo, é uma porta que eu entro, e a partir daquela porta que eu entro, existe uma jornada, existe uma carreira. Por isso que Paulo disse: olha, combati o bom combate, acabei a carreira. Existe uma carreira, existe um plano, existe um propósito. O Senhor me salvou para um fim, e eu preciso entender isso. Amém? Eu preciso entender, e eu preciso me render à vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso me render ao senhorio de Cristo na minha vida, entendendo agora que aquilo que eu acho, aquilo que eu penso é o que menos importa. O que mais importa é aquilo que Ele acha, aquilo que Ele pensa. Amém? Eu me lembro um dia, irmãos, eu estava ministrando numa cidade em São Paulo, em Itu. Uma experiência que marcou a minha vida. Eu me lembro que eu estava hospedado na casa de um irmão que nos recebeu, eu e a Silvana. E ele era artista plástico, ele pintava quadros, um homem muito conceituado na cidade dele. E no domingo, depois do almoço, ele me chama e ele fala: pastor, eu queria te levar lá no meu ateliê, eu queria que o senhor conhecesse os meus quadros. E eu falei: ok, vamos lá. E ali entramos no carro e fomos para aquela casa, um casarão antigo no centro da cidade, muito top, muito legal. E entramos naquela casa. Aqueles quadros, irmãos, todos lindos, expostos. 40, 50, 60 mil um quadro dele. E ele não me deu nenhum. Não, se ele me dá, eu tinha vendido, né? Então deixa assim, né, irmão? Estava passando pela prova. Aí, cara, muito legal os quadros. Aí ele fala assim: pastor, mas vem aqui, quero te mostrar algo. E na saída daquela sala, no canto, tinha uma porta. E nós passamos por aquela porta, e atrás daquela porta tinha uma sala menor, de 2x2, 3x3, eu não sei, era uma sala pequena, onde ele trabalhava, onde ele pintava os quadros ali. E quando entramos por aquela porta, irmãos, tinha um cavalete, tinha uma tela, e ele, muito empolgado, ele chega para mim e fala assim: pastor, o senhor está vendo esse quadro? Pastor, esse quadro aqui foi uma senhora que me encomendou, então aqui vai ser isso, vai ser aquilo. Ele começou a descrever o quadro para mim. Irmãos, mas ele estava com uma empolgação tão forte que eu me constrangi, porque tudo que eu conseguia ver, irmãos, era uma tela branca com rabisco de lápis, porque era um rascunho ainda. Então aquela tela estava em cima do cavalete, um rascunho de lápis, né? Era um projeto de um quadro com algumas pinceladas de tinta, e ele descrevendo aquele quadro para mim com tanta empolgação, e eu falei: Senhor, eu não estou vendo nada. E ali, irmãos, o Senhor ministrou uma verdade no meu coração. O Senhor começou a dizer assim: filho, Ele é o autor do quadro, Ele já tem o quadro preparado dentro dele. E eu, Cristiano, eu sou o autor da vida. Eu tenho a sua vida toda preparada dentro de mim. Se você escolher viver o que eu tenho para você, Cristiano, eu já tenho a tua vida escrita, porque Salmo de número 139 diz que Ele já escreveu os meus dias, sem que ainda nenhum deles houvesse existido. Deus já escreveu a minha história, irmão. Deus já escreveu a sua história. E isso não tem a ver com predestinação, tem a ver a você escolher viver a história que Deus escreveu para você, ou você mesmo escrever a sua história. Mas para pensar, irmãos, por favor, porque o Senhor nos deu um cérebro, e esse cérebro é para pensar. Para pensar comigo, irmãos. Se a Bíblia me garante que os caminhos deles são mais altos que os nossos, que os pensamentos deles são mais altos que os nossos, por que nós ainda insistimos a andar nos nossos caminhos? Se a Bíblia, irmãos, garante, coloca lá, irmãos, Isaías capítulo 55, versículo de número 8.
Olha só, irmãos, o que a Bíblia está dizendo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Eu não sei você, irmãos, entre um meu pensamento terreno, mundano, eu prefiro ter os pensamentos de Deus sobre a minha vida, porque os pensamentos dele são mais altos que os meus. Porque os caminhos dele são mais altos que os meus, são mais altos que os seus. Então, irmãos, por isso que Jesus morreu para ser Senhor da sua vida, porque Ele quer te levar a caminhos altos, porque Ele quer fazer você andar em lugares altos, Ele quer fazer você viver coisas grandes, coisas poderosas, irmãos. Quantos estão entendendo? Irmãos, eu me lembro quando eu trabalhava. Não que eu não trabalhe, porque tem essa coisa, ele não trabalha, ele é pastor, né? Mas quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu me lembro que quando tinha alguma reunião, irmãos, e eu tinha que expressar a minha opinião sobre qualquer coisa, eu me lembro que a minha perna começava a tremer, minha garganta começava a ficar seca, porque se expressar em público, meu Deus! Mas quando eu entendi, irmãos, que o caminho deles são mais alto que os meus, os pensamentos são mais altos que os meus, quando eu entendi, me coloquei debaixo do propósito de Deus para a minha vida, deu. Senhor, me leva onde o Senhor quer me levar, me leva diante de quem o Senhor quer me colocar, porque eu vou anunciar aquilo que o Senhor tem confiado no meu coração. Amém? Então o Senhor morreu para ser Senhor da minha vida, o Senhor morreu para ser Senhor da sua vida. Isso não tem nada a ver, irmãos, se você é crente, se você é evangélico. Tem a ver se você está vivendo uma vida coerente com aquilo que você declara que acredita. Amém? Você está entendendo? Então o Senhor morreu para ser Senhor, governar. Não é mais do meu jeito, não é mais do seu jeito, é do jeito dele. Por quê? Porque do meu jeito, irmãos, a maioria das vezes dá errado, mas do jeito de Deus todas as vezes dá certo. Porque do jeito dele é assim, porque o Senhor é assim. Quantos estão entendendo? Amém? Está tudo bem com vocês? Permita que o Senhor seja Senhor da sua vida, permita que Ele te conduza, irmãos, que Ele te leve. Uma vez o pastor Luiz Hermínio conta que ele foi ministrar numa cidade, e depois que ele ministrou, o pastor que o convidou foi levá-lo no hotel, e ele entrou no hotel, entrou no elevador para ir para o seu quarto, e ele conta que quando o elevador abriu as portas no andar que estava o seu quarto, ele estranhou, porque era um corredor muito comprido, o quarto dele era um dos últimos, estava lá no final do corredor, e ele estranhou porque quando o elevador se abriu, aquele corredor estava todo escuro, e ele estranhou, ele falou, meu, que escuridão, mas o quarto dele estava lá, irmão. O que ele fez? Ele deu o primeiro passo e saiu do elevador, e ele conta que quando ele deu esse primeiro passo, a primeira luz acendeu, né? E não era anjo nada, irmãos, era só o sensor de presença que estava ali. Amém? E quando ele saiu do elevador e a primeira luz acendeu, e ele foi andando, e aquele corredor foi se iluminando. E ele contando para nós, uma das nossas reuniões, dessa experiência, que à medida que ele ia andando naquele corredor, irmãos, o corredor foi se iluminando, e ali o Espírito Santo falou com ele, falando, filho, a vida comigo é assim, você pode não estar vendo nada na tua frente, mas se você tiver coragem de dar o primeiro passo, eu vou iluminar os seus caminhos. Se você tiver coragem de dar o segundo, de dar o terceiro, eu vou iluminar os seus caminhos. Então, irmãos, você tem promessas de Deus sobre a sua casa, você tem promessa de Deus sobre a sua família, mas você está esperando o que ainda? Se Deus já falou, se Deus já liberou uma palavra, irmão, se move, dá o primeiro passo, deixa Ele governar a sua vida. Não faz conta, irmãos, porque a matemática de Deus não tem a ver com a nossa matemática.
A matemática de Deus é diferente. Deixa eu contar uma experiência para você. Irmãos, 20 de fevereiro eu vou fazer 20 anos de casado. Há quase 20 anos eu esperei por um filho. E de 2009 para cá, sabe o que eu fiz? Coloquei uma pedra em cima disso. Eu falei, olha, Deus, tá bom assim, se eu não quer dar, tudo bem. E o tempo foi passando. E eu recebendo palavras sobre filhos. E eu já estava agoniado quando vinha alguém falar sobre filho para mim. Eu já queria fugir na primeira porta. Quando alguém me chamava para orar, mas Deus estava falando, filho, eu quero dar filho para você. Mas sabe o que eu fiz, irmãos? Sentei em cima de uma promessa que eu recebi e fiquei esperando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem coisas que se você botar a mão você estraga, você tem que esperar. Mas tem coisas que você precisa se mover debaixo da palavra que Deus já te falou. Tem coisas que você precisa provar e ver que Ele é bom e que Ele é Senhor da sua vida. E aí, irmãos, eu estava ali sentado em cima de todas aquelas promessas que eu recebi. E quando as pessoas perguntavam para mim, dizendo, Cris, você não tem filhos? Eu falava, olha, cara, você não vai entender, mas filho não faz falta para mim. Eu sei que isso é loucura, irmãos, porque hoje eu sei o quanto um filho faz na vida de um pai e de uma mãe. Mas como alguém vai ter falta de algo que nunca teve? Não é? Então eu nunca tive, eu não sabia o que era isso. Então essa era a minha resposta, olha, amém, temos um problema e não funcionou, tá 20 anos assim, já procuramos um médico, procuramos isso, procuramos aquilo. Deus sabe todas as coisas. E quando eu falei não funcionou, não é bem assim, tá? Só deixa eu arrumar certinho isso aí, né, pastor? Ela pensa, como assim não funcionou? Como assim? Não deixa... Tá filmando, tá gravando, né? Não é assim. Mas, irmãos, e aí eu sentei em cima daquela palavra e várias que eu recebi, e o tempo foi passando. E as coisas foram acontecendo, ou seja, nada acontecendo a respeito daquela palavra específica, mas o ministério fluindo, meu casamento abençoado, as coisas acontecendo, Deus nos abençoando, mas aquela palavra simplesmente estava inerte na minha vida. E eu fico imaginando Deus, irmãos, porque eu acredito que Deus é assim. Eu acredito, irmãos, que quando a gente está muito parado, Deus trata de colocar alguma coisa na nossa vida para ver se a gente acorda. Meu Deus, eu vou ter que gerar uma situação para esse cara, porque ele não se move. Eu quero dar, eu quero abençoar, mas ele não se move. Eu vou ter que gerar uma coisa, e Deus gerou. Quando foi no final de 2016, começo de 2017, o pastor Júnior, pastor, já estou em cima, o pastor Júnior me chama. O pastor Júnior é irmão do pastor Luiz Hermínio, o cabeludo Jesus. Ele me chama. Nós temos um restaurante comunitário lá em Itajaí, onde almoça todos os dias moradores de rua. E ele me chama numa tarde daquela, chama eu e a Silvana na sala dele e fala, oi pastor. Ele falou, Cris, é o seguinte, tem uma menina lá no restaurante comunitário, ela tem 19 anos. Ela mora no lixão, HIV positivo, tem uma realidade muito complicada, acabou de ganhar o seu terceiro filho. Os 2 primeiros ela já abandonou, e esse aí, Cristiano, vai pelo mesmo caminho. Então, Cris, você não quer ser você e a Silvana não querem ser os cuidadores dessa criança? Nós iríamos ter uma autorização para ser cuidadores e de repente lá na frente pedir a guarda, né? E a minha primeira reação é, eu não quero. Porque na minha cabeça, irmãos, como é que um filho ia se encaixar na minha vida agora? Um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia o Mevan, aquela roda gigante que não para nunca. E eu falei, não, Júnior, deixa assim, tá bom. E no outro dia eu embarquei para o Rio de Janeiro com o pastor Luiz Hermínio. E ali no aeroporto, tomando um café, eu falei, pastor, aconteceu isso ontem e tal. E o pastor Luiz Hermínio me incentivou a fazer isso. Falou, Cris, muda a história dessa criança. Não pensa em você agora. Pensa nessa criança. Essa criança não tem futuro, Cristiano. Você pode dar um futuro para ela.
E aí ele começou a ministrar no meu coração, e aí o meu coração já foi amolecendo. Quando eu chego lá em São Paulo para fazer uma conexão, à tarde a Silvana me manda um WhatsApp, irmãos, dela, com o Miguel no colo. O Miguel tinha 5 dias. Ela com o Miguel no colo, irmãos, e ali naquele vídeo eu vi o brilho no rosto da minha esposa. E quando eu olhei aquela criança, imediatamente eu comecei a amar aquela criança. E aí, irmãos, nós começamos a nos envolver com o Miguel. Todos os dias nós íamos no restaurante comunitário, dava banho nele, trocava a roupinha dele. E começamos a se envolver com ele, até que 2 meses depois, a mãe fala, não, eu vou mudar de vida, eu quero meu filho, eu vou cuidar dele. Irmãos, e o nosso propósito inicial era que a mãe mudasse de vida. Era que a mãe vivesse um outro contexto, uma outra realidade. Então, amém. Se você vai mudar de vida, se você vai cuidar do teu filho, amém, é o seu filho. E assim ela fez. E foi embora. E aí pensa como ficou o nosso coração. Ficou um rombo dentro de nós. Aí um dia em casa, eu jogado num canto, a Silvana jogado no outro. A gente sentou, e aí, Silvana, você quer ser mãe? Ela fala, eu quero, Cris. Eu falei, eu também quero, Sil, eu quero ser pai. Então vamos se mover, Sil. Quantas palavras a gente recebeu, vamos se mover. Vamos dar um passo. Mas o que você fala? Eu não sei, Sil, vamos até onde a nossa perna alcança. Então vamos fazer 2 coisas, eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu vou no fórum, vamos entrar oficialmente numa fila de adoção e vamos procurar um tratamento, uma clínica, vamos ver o que está acontecendo. E amém, irmãos, e nós fomos por esses 2 caminhos. E a nossa oração era o seguinte, Senhor, eu vou até onde o meu pé alcança. Até onde a minha perna alcança eu vou, porque dali para frente é o Senhor que tem que fazer. E aí nós começamos, irmãos. E eu me lembro que a primeira consulta numa clínica de Florianópolis lá era R$400. Eu falei, ok, vamos lá. Fui lá, paguei a primeira consulta e conversando com a médica olha para nós e fala assim, olha, você já tem 40 anos. Então assim, o tratamento que eu indico para vocês é o tratamento da fertilização in vitro, que faz tudo em laboratório, pega o óvulo da mulher, pega o esperma do homem, fecunda em laboratório e depois só faz a aplicação já do embrião no útero da mulher. E eu falei, ok. E como é que é isso, doutora? Quanto que é? Ela falou, olha, é um tratamento a partir de R$20 mil. Aí tá. Aí eu falei, ok, doutora, nós vamos fazer. Quando eu falei, nós vamos fazer, Silvana olhou para mim como que diz assim, bateu a cabeça, só pode. Aí saímos dali, daquele consultório, a Silvana falou, Cris, como assim nós vamos fazer? Eu falei, Sil, o dinheiro para a primeira consulta a gente tem. Vamos até onde a nossa perna alcança, vamos deixar Deus fazer. Tá, começamos. Até que a médica marcou para nós iniciarmos o tratamento. E eu me lembro que era uma quarta-feira, ela ia começar o tratamento. E na segunda-feira eu ia viajar com o pastor Luiz Hermínio de novo. E na segunda-feira eu liguei. Eu não vou contar todos os detalhes, eu vou abreviar. Vou contar só uma experiência das muitas que a gente viveu, só para você entender que o Senhor quer ser Senhor da nossa vida, porque Ele quer nos levar a lugares altos. Amém? Então, irmãos, daí segunda-feira eu liguei para a clínica e falei assim, moça, é o seguinte, a minha esposa vai começar o tratamento aí na quarta-feira. Eu vou viajar a trabalho hoje, não vou poder estar com ela, mas eu queria saber quanto que eu vou ter que pagar já nesse início, porque ela vai com uma amiga e eu já queria que ela fosse preparada. E aquela moça, inspirada pelo Espírito Santo, ela falou assim, não, é tranquilo. Esse primeiro dia é bem tranquilo, é no máximo R$200. E eu confesso para você que naquela ocasião eu não tinha R$200, mas eu pensei assim, ó, poxa, 200 pila é moleza, né? A gente dá 2 telefonemas, fala com um, fala com o outro, eu arrumo 200 pila. Eu falei, beleza, fui tranquilo, irmãos. Peguei o avião, fui tranquilo. Chegou na terça-feira, eu liguei para a Silvana, eu falei assim, Sil, é o seguinte, amanhã é o tratamento. Eu não tenho R$200, mas eu sei quem tem. Está do meu lado aqui, Silvana, agora, Luiz Hermínio dos Santos.
Tá dando sopa aqui, Silvana. Então vou pedir esses duzentão para ele, corro no banco, deposito, você com o cartão, você vai lá e paga. Aí a minha esposa, ela fala para mim do outro lado da linha e diz assim: Cris, não faz nada. Não faz nada. Vamos esperar o Senhor fazer. E como diz o meu pastor Luiz Hermínio, irmão, se você não ouve o Espírito Santo, ouça pelo menos a sua mulher. E eu falei: tá bom, Silvana, amém. Amém, Silvana. Desliguei o telefone e fiquei com aquilo na cabeça, irmãos. Deu 5 minutos. Eu recebo um WhatsApp no meu celular. Oi, Cris, tudo bem? Um pastor amigo meu lá do Mato Grosso, irmãos. Oi, Cris, tudo bem? Eu tinha ido ministrar uns meses antes e falei daquilo que a gente estava vivendo. E falou: Cris, tudo bem? Fiquei sabendo que você vai fazer o tratamento. Cara, que legal, cara, eu quero te abençoar. Eu fiz uma transferência na tua conta aí. E aí logo em seguida ele manda o comprovante de transferência, R$2.000. Aí quando eu pego o telefone e ligo para a Silvana, falei: Sil, eu falei para você que Deus ia fazer. Sil, eu te falei. Aí falei: Sil, Deus já proveu, meu amor, vai lá. Irmãos, no outro dia eu ligo para a Silvana à noite, falo: Sil, como é que foi? Falei assim: Cris, deu tudo certo, comecei a tomar a medicação, só que não foi duzentão não. Eu falei: sério? Não, não foi. Foi R$1.800. Mas glória a Deus, porque se aquela atendente tinha falado para mim na segunda-feira que era 1.800, irmãos, de repente eu tinha desistido. E aí assim foi o nosso tratamento, irmãos. Fazendo as contas, nós gastamos R$31.000 no tratamento da Laura. Ela não veio hoje, mas na próxima ela vem, pastor. Assim foi o processo de Deus na nossa vida em relação a Laura. Um deu 2, o outro deu 300, o outro deu 5.000, e assim o Senhor foi nos abençoando, foi fazendo. Por quê? Porque Ele quer ser Senhor da minha e da sua vida, para que se cumpra a palavra dEle, que diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E por favor, não traduza a abundância com recurso, com dinheiro. Amém? Porque quem nos conhece sabe que nós não pregamos uma teologia da prosperidade, nós pregamos uma teologia da paternidade, que diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Amém? Nós pregamos uma teologia de paternidade, que Deus conhece o que eu preciso. Deus conhece o que eu preciso. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? Então, irmãos, deixe o Senhor ser Senhor da sua vida. Deixe Ele governar a sua vida. Mas eu estou falando, irmãos, assim mesmo. Sabe o que é você mergulhar e dizer assim: ó Senhor, faz do teu jeito, faz da tua maneira, Deus. Porque não adianta a gente querer, irmãos, fazer uma matemática disso tudo. Porque é Deus que faz do jeito dEle, da maneira dEle, entendeu? Amém? Então, os pensamentos dEle são mais altos, os caminhos dEle são mais altos. Quantos estão entendendo isso? E aí eu me lembro que nós fomos fazer a retirada do óvulo, né, para fazer o procedimento. E a Silvana tinha 12 óvulos, e nós precisávamos de no mínimo 4 ou 5. E no primeiro procedimento, daqueles 12, a médica só pôde tirar 1. Olha, Cristiano, dos 12 só tinha 1 em condição de fazer o tratamento. E eu falei: tá, doutora, e aí? Ela falou: e aí é o seguinte, nós vamos congelar esse 1 e nós vamos começar tudo de novo. E eu falei assim: como assim começar tudo de novo? Ela: tudo de novo, a gente volta a estaca zero e começa tudo de novo. E eu me lembro que até ali nós já tínhamos gastado 11.500, então um tratamento de 11.500 já ia para 31.500. Aí eu falei assim: doutora, mas Cristiano, agora a gente faz tudo de novo, o procedimento tudo de novo, para ver se a gente consegue a retirada de mais óvulo. E aí tá, começamos tudo de novo.
E aí chegou na segunda tentativa de retirada de óvulo, a Silvana tinha 14. Nós precisávamos de 3 ou 4. De 14, 3 ou 4. Aí fizemos a segunda tentativa, deu 5 minutos, a médica volta da sala de cirurgia e me chama. E ela fala assim, queria falar com você. Eu falo, fala, doutora. Eu falo, Cristiano, não tem mais óvulo. E eu falei assim, como assim, doutora? Tinha 14? Ele falou, Cristiano, eu não sei, provavelmente se romperam nessa madrugada porque já subiram para o ovário e eu não tenho mais como retirar. E eu falei, meu Deus, e agora, doutora? E eu me lembro, irmãos, que naquele dia eu tinha que pagar de procedimento médico 8 mil reais. Eu saí de casa com 2. Eu falei, eu tenho 2, Senhor, eu vou com o que eu tenho. E aí a médica, mais desesperada que eu, ela falou assim, com o olho cheio de lágrimas, falou, me perdoa, eu achei que ia dar tempo, mas se romperam, não tenho que tirar. Mas aí a médica, do nada, ela olha para mim e fala assim, mas espera aí, nós temos uma chance. Eu falei assim, como assim? Não, vamos fazer uma inseminação artificial. Eu já vou te dizer, as chances são mínimas. Mas é melhor do que a gente não fazer nada, Cristiano. É melhor do que a gente não fazer nada. Então vamos fazer uma inseminação. A inseminação, irmãos, pega o sêmen do homem, coloca numa seringa um pouco mais comprida e aplica na mulher e deixa a natureza trabalhar. E ela falando, olha, as chances são mínimas, mas é melhor do que não fazer nada. Ela estava apavorada. E eu falei, tá, doutora, me diz uma coisa, e como é que é esse procedimento? Não, e quanto que eu vou pagar isso? Desses 8 mil que você tinha que pagar, você não vai pagar mais. Você vai pagar só o procedimento da inseminação artificial, que é 2.750. Eu falei, opa, estamos mais perto. Eu falei, fechou? Fui lá, conversei com a Silvana, vamos fazer, Sil, vamos, Cris. E aí assim, fomos ali, fizemos o procedimento. E ali naquele ambulatório, a gente pediu licença para os médicos, e ali nós demos as mãos, eu e minha esposa. E falando para você, parece que isso foi tranquilo, né? Mas o dia a dia, o processo foi muito desgastante. Irmãos, um tratamento como esse equivale a uma mulher 30 vezes mais irritada numa TPM. Não, é sério. Então, às vezes eu estava sentado do lado da Silvana assistindo TV, ela olhava para mim, para de respirar. Por que você está respirando? Não, brincadeiras à parte, mas foi um processo muito difícil. E eu me lembro que naquele ambulatório eu pedi licença para os médicos, dei as mãos para minha esposa e falei assim, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha casa. Deus, eu quero dizer para o Senhor hoje que eu não tenho mais força para continuar, Deus. Eu nunca tive recurso, mas o Senhor enviou. Eu não tenho mais força. Eu não consigo mais. Até aqui, eu fui até onde eu aguentei, Senhor. Até aqui as minhas pernas alcançaram. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu não aguento mais. Então, se o Senhor quer ser Senhor da minha vida e quer me dar um filho ou uma filha, que seja agora. 28 de agosto de 2017. A médica falou, olha, dia 11 de setembro vocês fazem o exame. E quando 11 de setembro nós pegamos o exame, e parece uma coisa, né? Porque não vem assim, positivo e negativo? Não vem, irmão. Vem uns códigos, uns troços aqui, e eu olhei, eu falei, Silvana, eu acho que você está grávida, Silvana. E ela fala, será, Cris? E aí a gente correu pro Jackson, porque o Jackson é quase médico, né? Quase médico, sabe de tudo, né? Cabeção. Aí entreguei o exame pro Jackson, falei, Jackson, cara, esse é o exame da Silvana. O Jackson olhou assim, aí ele olhou para mim, para a Silvana e falou assim, olha, Silvana, eu acredito que você está grávida, mas eu não posso afirmar isso. Falei, caramba, cara. Aí ligamos para a médica, passamos um WhatsApp para a médica, daí a médica atendeu o telefone e começou a gritar do outro lado, dizendo, você conseguiu, Silvana, você conseguiu, você está grávida, Silvana. Num procedimento, irmãos, que a chance era mínima. Mas por que eu estou contando o meu testemunho para você? Porque eu entendi, irmãos, que eu precisava me movimentar, que eu precisava dar passo de fé, de coragem, porque, irmãos, fé é você se movimentar sem que ainda nada tenha acontecido.
fé é você dizer assim, ó, Deus, eu só vou. Lembra quando Jesus falou para Pedro, Pedro, vai lá de novo e joga a rede lá. Ele diz, Senhor, mas você não está entendendo, eu sou pescador, eu passei a noite inteira pescando, Deus, e não peguei nada. Mas ele fala assim, mas pela tua palavra eu vou. Então fé é isso, irmãos, é você entender que Ele é Senhor da sua vida, e que você agora vai se movimentar não mais pela sua palavra, mas pela palavra dEle, do jeito dEle. Amém? Então você que tem promessas, você que tem palavra no seu coração, você que tem algo do Senhor para ser desenvolvido na sua vida, irmão, não espera a coisa acontecer não. Eu tenho uma bronca, irmãos, com música, com esse termo que a gente usa no nosso meio, que assim, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida, irmão. Não, o melhor de Deus já veio. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Irmãos, o melhor de Deus já veio. O que você mais espera? Para pensar. Eu já estou encerrando. Irmãos, Jesus veio a este mundo, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, e como se não bastasse, antes de subir aos céus, Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro, igual a mim, para estar com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. A obra de Jesus foi perfeita. O problema é que eu e você estamos esperando ainda que alguma coisa aconteça. Não, irmão, não espere. Faça você as coisas acontecerem. Comece a se mover. Se você tem uma palavra de Deus, permita que essa palavra de Deus governe a sua vida. Amém? Quantos recebem essa palavra no seu coração? Então eu queria que você só se colocasse de pé e colocasse a mão no seu coração. O pastor vai ministrar a ceia, mas eu queria orar por você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e eu queria que você experimentasse isso. Eu queria que você tivesse ousadia, irmãos, porque precisa ser ousado para isso. Você permitir que o Senhor governe a sua vida precisa de algo chamado ousadia. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai pedir para você fazer que você não quer fazer, mas você vai fazer por amor a Ele. Tem coisas que Deus vai pedir para você deixar de fazer, você quer fazer, mas Ele fala, não, eu não quero que você faça isso, e você vai deixar de fazer por amor a Ele. Por quê? Porque Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. Deus, nos ajuda a viver este lugar, essa esfera de fé, entendendo que é o Senhor que faz, entendendo que é o Senhor que faz, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Deus, em nome de Jesus, que o governo do Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza, Deus. Nós cantamos aqui, se puder só cantar um trecho daquela música, da casa, vem, muda tudo de lugar. Irmãos, para pensar no que você cantou aqui. Será se Ele pode mudar tudo de lugar mesmo? Mas você cantou aqui isso, que essas verdades sejam verdades na nossa vida, porque Deus só se move num espaço chamado verdade. Será se Ele pode entrar na casa e mudar tudo de lugar mesmo? Será se essa música é a verdade do nosso coração mesmo? Que ela seja, irmãos. Que Ele seja o Senhor da nossa vida. Que Ele seja o Senhor da nossa casa. Que Ele mude tudo de lugar, ao seu modo, à sua maneira. Essa é a minha oração nessa noite. Deus, eu quero orar. Eu quero orar e abençoar, Deus, cada irmão que aqui está. Que o Senhor mude, faça a Tua vontade, que o Senhor faça do Teu jeito, porque do Teu jeito as coisas dão certo. Nos dá fé, Deus, nos dá ousadia para viver dessa forma. Nos dá fé, nos dá ousadia para ir além de uma matemática humana. Nos dá fé, nos dá ousadia para ir além, Senhor, de um pensamento humano. Mas nos ajuda a andar em lugares mais altos, como diz a Tua palavra. E se for preciso, entra e muda tudo de lugar, mas que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa, em nome de Jesus. Amém.